A devorante mão da negra morte acaba por roubar o bem que temos. Até na triste campa não podemos zombar do braço da inconstante sorte, qual fica no sepulcro que seus avós ergueram, descansado, qual no campo e lhe arranca os brancos ossos, ferro do torto arado. Oi, gente, aqui é a Helena e foi lendo a Lira 14 do livro Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, e hoje vamos falar de Torto Arado. Torto Arado é um livro do Itamar Vieira Júnior, que ganhou os prêmios Leia em 2018, Oceanos e Jabuti em 2020, se eu não me engano. E é um dos melhores livros que eu li na minha vida. Não só no ano, gente, na minha vida. Essa edição que eu tenho é da editora Todavia. Esse livro já vendeu mais de 30 milhões de exemplares. E eu acredito que todo mundo deveria ler esse livro. Que livro foda, velho. A gente começa o livro na parte Fio de Corte, que é narrado pela Bibiana. Ela tem uma irmã e que as duas sofrem um acidente quando elas são mais jovens. Eu acho que quando elas tinham 7 anos, se eu não me engano. Elas sofrem um acidente e a Belonísia, que é a irmã dela, irmã da Bibiana, perde a língua. Então ela não consegue mais falar e também ela tem vergonha de tentar falar porque ela fica só soltando alguns barulhos e ela tem medo de que as pessoas zombem dela e coisas assim, então ela decide por não falar mais. A Bibiana e ela são muito unidas, então elas conseguem criar uma conexão muito forte em que basicamente a Bibiana vira tradutora. Só que a Bibiana, ao contrário da Belonísia, ela é completamente... 2 hours later. Ela é completamente revoltada na maneira como ela vive. Ela e a família, junto com outras famílias, ela mora numa fazenda em Água Negra. Só que essa fazenda não é delas. Eles só trabalham lá, eles dão basicamente quase tudo que eles produzem para os donos da fazenda, para os fazendeiros, e eles estão lá por morada, eles trabalham por morada. Na minha opinião, é um jeito bonito de falar escravidão. Porque basicamente eles não recebem pelo trabalho, eles têm que dar muito para esses senhores fazendeiros, e o máximo que eles podem construir é uma casa de barro, que é fácil de ser demolida, que é fácil de ser substituída, que é basicamente a vida deles, né? É como se falasse que vocês não importam, sabe? Vocês estão ali enquanto for favorável a mim. Se isso não for mais favorável a mim, eu vou demolir, igual uma casa de barro, facilmente. Eu vou tirar vocês dali, vocês vão embora e ponto final. A Bibiana, ela não consegue aceitar esse tipo de vida. Ela sempre foi muito revoltada com esse tipo de vida. E ela sempre sonhou em estudar e ser professora. Tem uma parte no livro que mostra muito bem como a Bibiana enxerga essa vida que ela tem. Não queria também viver o resto da vida ali, ter a vida de meus pais. Se algo acontecesse a eles, não teríamos direito à casa, nem mesmo à terra onde plantavam sua roça. Não teríamos direito a nada. Sairíamos da fazenda carregando nossos poucos pertences. Se não pudéssemos trabalhar, seríamos convidados a deixar a Água Negra, terra onde toda uma geração de filhos de trabalhadores havia nascido. Aquele sistema de exploração já estava claro para mim. Então a Bibiana, ao contrário da grande parte da família dela, enxergava essa exploração e ela era completamente contra esse tipo de situação. Eu não vou contar assim muito o que acontece no livro, porque eu acho que não tem muita graça, né? Perde a história e tal. Mas acontece coisas que vai levar a Bibiana a lutar pela emancipação desses trabalhadores de Água Negra. Água Negra é o lugar onde caracteriza o Brasil quilombola lá no sertão nordestino, e é onde se passa toda a história do livro. Lembrando também que a Bibiana e a Belonísia são descendentes de escravos. O pai delas nasceu, acho que 30 anos depois da abolição dos escravos no Brasil. Quando a gente chega na parte de Torto Arado, a gente tem a narração da Belonísia. Quando chega na parte de Torto Arado, a gente tem a narração da Belonísia, que, ao contrário da Bibiana, ela não quer sair do lugar onde ela se encontra.
Ela gosta de trabalhar na roça, ela gosta daquele trabalho, daquela vida. Ela é a representação da força da terra no livro. Tanto que ela lutou muito para não continuar os estudos como os pais queriam que ela fizesse, e ao contrário da irmã, né? Ela não quis, ela já tinha aprendido a ler, já tinha aprendido a escrever, e para ela era suficiente, porque o que ela queria mesmo era cuidar da terra. E ela fazia aquilo muito, muito bem. Aconteceu várias coisas com Melonísia. Ela teve uma relação com um homem que não deu certo. Nesse ponto, a gente entra também na violência doméstica, não só da Melonísia, mas de outras mulheres que aparecem aqui na história. Quando a gente chega em Torturado, a gente percebe que nessa parte a linguagem é mais coloquial do que a parte da Bibiana, do que a parte do Fio de Corte, que é a primeira, né? E a Melonísia é uma mulher muito forte. Não que a Bibiana não fosse, mas a situação onde a Belonísia estava exigia muita resiliência, muita força dela, interior mesmo, sabe? E ela mostra isso muito no livro. Ela é uma mulher muito, muito forte. E por mais que ela não batesse de frente com toda a situação em que ela vivia e que a família dela vivia, como a Bibiana fez, ela também tinha lá a sua certa consciência da vida que ela tinha, sabe? Tem uma parte aqui que eu acho muito boa e é um pouco grande, mas eu acho sensacional, que mostra que mesmo uma visão diferente da irmã, mesmo uma visão diferente da Bibiana, a Belonísia tinha consciência do que ela sofria. Quanta gente foi adentrando na solidão de meu rancho e foi dizendo que era uma roça bonita, que era maior e mais bem cuidada que a roça de muitos homens. Se admiravam quando viam que eu trabalhava sozinha. Com os olhos, mediam meu corpo de cima a baixo. Se pudessem, me fariam disputar uma queda de braço com os homens, só para saber se a força para revirar a terra, para trabalhar o chão, vinha dele mesmo. Para ter certeza de que não era das forças dos encantados em que o povo acreditava. Sutério passava rigorosamente toda semana e levava o que podia, mas não o deixava levar o melhor, como meu pai fazia por gratidão. Separava os legumes maiores para casa, para meus pais. Só não o deixava apodrecer nos pés, de desgosto, porque achava um desrespeito com a própria terra. Mas se desse para os animais, eu dava, só para não deixar que ele levasse meu suor, minhas dores nas costas, meus calos nas mãos e minhas feridas nos pés, como se fosse algo seu. Então, gente, o que eu posso falar, sabe? As duas eram bem diferentes uma da outra. Oh, meu Deus. As duas eram bem diferentes uma da outra, mas as duas tinham, da sua forma, a visão do que acontecia ali. O Sutério pegando tudo que era possível pegar da terra que eles mesmos produziam, porque a terra não era deles, a terra foi negada a eles por uma morada de barro. Gente, uma coisa engraçada desse livro é que eu acho que poderia ser considerado um clássico da literatura. Eu acho que, quem sabe, daqui a alguns anos seja considerado e seja cobrado em vestibular. Não sei se já foi. Mas, primeiro, esse livro não foi publicado no Brasil. Ele foi publicado primeiro em Portugal e depois veio para o Brasil. O que é, na minha opinião, um absurdo que não tenham trazido aqui primeiro. Mas, enfim, né, gente? Coisas da vida. Eu gostei tanto desse livro, onde chega na última parte, que é Rio de Sangue. Eu só queria deixar um adendo, que eu deixei algumas marquinhas aqui, né? Pra falar pra vocês algumas coisas. Só que uma dessas marcas... Cadê? Eu fiz algumas anotações, né? Só que uma dessas marcas... Ai, gente, olha só, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas tem um negócio aqui, ó. Uma coisinha escrita aqui. Tá escrito, gente, esse capítulo todo. Eu quis marcar o capítulo inteiro, de tão
foda que eu achei, sabe? É um dos meus capítulos favoritos. E eu acho que eu marquei outro. Eu tenho uma leve lembrança que eu marquei outro capítulo também. Mas eu não posso afirmar com toda certeza. Não marquei outro capítulo com o negocinho. Só com post-it, né? O negocinho. Só o 19. O capítulo 19, gente, é o meu capítulo favorito. Deixei o post-it cair, peraí. Isso, gente, peraí, gente. Meu Deus! Foi. Uhul! Tá, beleza. Agora, Rio de Sangue. Rio de Sangue é a terceira parte do livro e ela é narrada por uma terceira personagem que a gente até então pega meio desprevenido, sabe? Que não é Bibiana, não é Belonise, a história não é dos dois irmãos, o que tá acontecendo? Que é a Santa Rita Pescadeira. A Santa Rita Pescadeira é uma encantada, é como se fosse uma divindade. E ela baixa nas pessoas. E é ela que narra essa terceira parte. E ela... acho que... Como é que eu posso trazer isso? Eu acho que ela é uma representação de consciência social muito forte. Tem consciência social no livro inteiro? Tem, ponto. O livro é uma consciência social. Mas a terceira parte é muito forte. Tem um trechinho aqui que, mais uma vez, lerei para vocês. Ó. Vi tanta crueldade ao longo do tempo, e mesmo calejada me comovo ao ver os homens derramando sangue para destruir sonhos. Vi senhores enforcarem seus escravos como castigo, cortarem suas mãos no garimpo por roubarem um diamante. Acudi uma mulher que incendiou o próprio corpo por não querer ser mais cativa de seu senhor. Mulheres que retiravam seus filhos ainda do ventre para que não nascessem escravos, que davam a liberdade aos que seriam cativos, e muitas delas morreram também por isso. Mulheres que enlouqueceram porque as separaram dos filhos que seriam vendidos. Vi um senhor cruel deitar com mulheres negras e abandonar seus corpos castigados à morte, como se quisessem expurgar o mal que o fazia cair. Outro fez do corpo de seu escravo um reparo para o barco imprestável em que navegava. Entrava água na embarcação. O barco chegou ao seu destino com um homem afogado. Ai, gente, esse livro, meu Deus do céu, esse livro, ele é incrível. Todo mundo deveria ler esse livro. Gente, eu sei que eu venho aqui e fico falando como os livros que eu leio são incríveis. Mas o que eu posso fazer? Os livros que eu leio são incríveis. Gente, sério. Nossa senhora. Esse livro é muito foda. Eu gosto muito que o autor traz muitas coisas que são tapa na nossa cara. Na moral, assim. A vida sofrida dessas pessoas, a própria escravidão, que apesar de ter... Como é que é? Ocorrido a emancipação dos escravos, não foi bem assim que aconteceu. Os escravos continuaram sendo escravos, só que o nome agora tinha mudado. E, gente, esse livro, ele termina da melhor forma possível. Eu ia ler como ele termina, mas eu acho que vai perder a graça para vocês e eu não quero que perca a graça para vocês. Esse livro é muito, muito bom. Nossa, sério. Meu Deus, ele é muito bom mesmo. Por hoje é isso, gente. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Não esquece de curtir o vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês querem que eu leia, me deem indicações. Compartilhe um vídeo com quem você gosta, compartilhe com quem você não gosta. Não esquece de ativar o sininho para sempre receber as notificações dos vídeos, que tem toda quinta-feira. E, claro, me segue nas redes sociais.